Olá, eu sou o professor de História Fernando Benevides. Hoje vamos falar sobre a exploração de Portugal no Brasil colônia. Primeiramente, precisamos relembrar as motivações para a expansão marítima portuguesa. Portugal foi o primeiro estado absolutista que surgiu na Europa. Justamente por isso, foi a primeira nação a adotar práticas mercantilísticas e a sair em busca de novas rotas comerciais e metais preciosos. Além disso, a Igreja Católica tinha o interesse de ampliar a influência em outros territórios, pois estava perdendo fiéis na Europa desde a Reforma Protestante. Além da centralização do poder político após a Revolução de Avis, vários fatores justificam o pioneirismo português nas grandes navegações. A localização geográfica, banhada pelo Oceano Atlântico e com correntes marítimas favoráveis, a utilização de equipamentos de navegação como bússola e astrolábio, a instalação de feitorias na costa africana, que eram armazéns fortificados utilizados para entreposto comercial. Mas, sobretudo, o interesse em ampliar atividades comerciais fizeram os portugueses se esforçarem para alcançar um caminho para as Índias. Um exemplo disso é a exploração do navegador Pedro Álvares Cabral. Além de conquistar rotas comerciais na África e na Ásia, tinha o intuito de tomar posse das terras que estavam a leste da linha de Tordesilhas. Os portugueses oficializaram a posse do território que hoje é o Brasil em 1500, mas a colonização, de fato, só teve início mais de 30 anos depois. O interesse maior era o comércio das especiarias vindas do Oriente. Além disso, não foi encontrado metais preciosos nos primeiros anos da invasão portuguesa à América. Então, a atividade que chegou a ser explorada por aqui foi a extração de pau-brasil. A coroa portuguesa estabeleceu monopólios sobre o produto, ou seja, só tinha a autorização de explorar essa atividade os portugueses que pagassem determinados tributos ao governo. Os lusitanos instalaram feitorias também na costa brasileira, reproduzindo o que já faziam na África. Quando o comércio das especiarias lá no Oriente começou a entrar em declínio, os portugueses passaram a dar mais atenção às possessões na América. Além disso, havia o risco dessas terras serem tomadas por outras nações europeias. Dessa forma, o território foi dividido em capitanias hereditárias. Cada uma delas passou a ser comandada por um donatário que deveria ocupar, desenvolver e defender as terras que lhes foram atribuídas. O objetivo da coroa portuguesa com esse sistema era transferir para a iniciativa particular as despesas com a colonização. Os donatários recebiam a carta de doação e os forais, que eram documentos que determinavam as obrigações administrativas e financeiras dos donatários. Contudo, todo esse sistema fracassou. Primeiramente, houve bastante resistência dos indígenas diante do aumento da presença europeia no continente. Além disso, muitos donatários ficaram desinteressados pelas capitanias, pois os custos para manter elas eram bastante elevados. Porém, duas capitanias conseguiram prosperar financeiramente. Foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Nelas, ocorreu um elevado investimento na instalação de engenhos para o cultivo da cana-de-açúcar. Em 1549, a coroa portuguesa estabeleceu a criação do governo geral no Brasil. Assim, a administração colonial passou a ficar centralizada na capital, Salvador. Mas esse sistema também se mostrou pouco eficiente devido à falta de recursos humanos e financeiros para governar um território tão vasto como era a colônia brasileira. Nas diferentes regiões, a presença do Estado variava a depender do potencial econômico de cada localidade. No que diz respeito à exploração econômica, o sistema de plantation se constituiu no modelo base da colonização portuguesa. Consequentemente, acabou se formando no Brasil uma sociedade extremamente rígida, estamental, ou seja, com poucas possibilidades de ascensão social pelos diferentes indivíduos. A escravidão, o patriarcalismo e o predomínio da ideologia católica foram marcas daquela sociedade, afinal o catolicismo era a religião oficial designada a todos os colonos. No entanto, o sincretismo extraoficial marcou a religiosidade brasileira, que foi construída a partir de trocas entre europeus, indígenas e africanos. A partir do momento que os portugueses passaram a adotar a mão de obra escravizada no Brasil, eles também passaram a financiar guerras entre povos africanos inimigos com o objetivo de ampliar
a oferta de pessoas escravizadas. O comércio de seres humanos, desenvolvido por europeus na Idade Moderna, fez a escravidão ganhar proporções sem precedentes na história. A atividade era extremamente lucrativa, mesmo levando em consideração que muitos africanos morriam durante a travessia para o Brasil. A escravização de indígenas foi preterida pela escravização de negros africanos devido aos altos lucros gerados pelo tráfico negreiro. Mesmo assim, muitos indígenas continuaram sendo escravizados no Brasil, principalmente fora dos engenhos de açúcar. Os escravizados tentaram resistir à escravidão de diversas formas: sabotagens, fugas, assassinatos de senhores e capatazes e até mesmo suicídios. O banzo era uma depressão profunda que levou muitos cativos a tirarem a própria vida. Outras formas de resistência ocorreram através do sincretismo religioso, que já falamos, e da continuação da realização de práticas culturais. Uma forma de resistência à escravidão que merece destaque foi a formação de quilombos. Eles eram espaços de sobrevivência, trabalho e socialização entre as pessoas que fugiam do cativeiro. Além disso, era lugar de refúgio também para outros grupos socialmente excluídos. O quilombo de Palmares, que existiu no interior do atual estado de Alagoas, foi o maior e mais importante quilombo da nossa história. Bem, é isso, bons estudos e até a próxima!